Uma boa noite a todos. Hoje, 3 de fevereiro de 2026, estamos no terceiro dia do terceiro encontro dos Amigos do Bem. Neste momento, trazendo Delane Lavarini, que é lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, trazendo o tema Iniciação Espírita. É com muita gratidão que, mais uma vez, ele está aqui conosco, agora dentro do evento, trazendo seus conhecimentos, seus estudos para todos nós. Agradecer a Deus pela oportunidade de permitir esse momento, permitir que o nosso irmão esteja conosco e que possamos realmente receber ensinos que todos nós estamos necessitando. Então, Delane, uma boa noite, que Jesus lhe abençoe e é com você a palavra. Boa noite, amigo Ivan. Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando neste momento. A nossa gratidão de estar mais uma vez aqui na TV Chico Xavier. Esse trabalho do nosso irmão Ivan, que vem cada mais sendo consolidado nas redes sociais, através da divulgação da doutrina espírita, levando a palavra consoladora do Evangelho de Jesus. Vivemos no mundo atual aonde a cada dia que passa a sensação que às vezes podemos ter, de um modo geral, seja no Brasil, na Europa, na Ásia, em outros continentes, é que as pessoas esqueceram de Deus, que as pessoas estão vivendo em uma sintonia vibracional de forma tão acentuada e negativa, acelerando o processo da violência, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Ao mesmo tempo também, sabemos que faz parte da evolução da humanidade. Tal é que no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, através dos amigos benfeitores espirituais, nos dizem que ainda não existe perfeição sobre o planeta Terra. Ainda não existe perfeição sobre o planeta Terra. De ordem que o mal predomina. Entretanto, estamos caminhando o planeta em um futuro para um mundo de regeneração. As religiões têm um papel fundamental, necessário na vida do homem. Mas lembremos-nos da notável mensagem do Mestre Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A doutrina espírita, este ano, em 18 de abril de 1857, completa 169 anos da sua existência. Desde a codificação do primeiro livro, em 1857, o Livro dos Espíritos, através do médium Allan Kardec, em Paris, na França. Hoje, o Espiritismo conta, no nosso país, no nosso Brasil, em torno de 1.300.000 espíritas kardecistas.
Em termos universais, o espiritismo hoje atinge 3 milhões de pessoas. A princípio, é pouco, comparado às religiões antigas, às religiões que surgiram junto com os povos na Grécia, no cristianismo. Assim, é natural que ainda se faça um número reduzido de adeptos. O catolicismo, hoje, está consolidando em torno de 2 bilhões em 500 milhões de católicos espalhados pelo mundo. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, de uma certa forma, na questão de número 165, não devemos preocupar com números, com quantidade. E sim, o que importa é a essência. De uma certa forma, a grosso modo, podemos falar, a qualidade do ser. Allan Kardec, na questão de número 165, ele pergunta aos nossos amigos espirituais se o conhecimento que nós temos, Allan Kardec pergunta se o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, que estamos adquirindo, irá nos ajudar quando chegarmos no mundo espiritual. Vejamos que pergunta notável do codificador. Se esse conhecimento que nós temos irá nos ajudar no mundo espiritual. Extremamente inteligente a pergunta do codificador Allan Kardec. E os espíritos, por sua vez, respondem a ele da seguinte forma: sim, irá nos ajudar muito. Irá nos ajudar muito. Mas só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Então, esse conhecimento que nós estamos adquirindo através do espiritismo, da doutrina espírita, ele só tem efeito quando chegarmos no mundo espiritual e, por que não dizer, na realidade que estamos vivendo atualmente na Terra. Se estivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Em síntese, Allan Kardec poderia ter dito: amar ao próximo como a ti mesmo. Irá te ajudar muito quando chegarmos no mundo espiritual. É o que Jesus nos deixou a máxima no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os fariseus, os doutores da lei, perguntaram para Jesus qual o maior mandamento. E Jesus, respondendo, lhe disse: amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então vejamos a importância da religião e, o mais importante, a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa moral. É claro que Jesus também deixa bem claro em outra passagem: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Ou seja, no exercício do bem para com todos, benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias. E o iniciante espírita, a iniciação espírita, ela se dá, na maioria das vezes, através do sofrimento, através da dor. É muito comum nas casas espíritas
o cidadão chega sofrido, ele necessita de um acolhimento fraterno, ele necessita de um abraço amigo, do calor humano, de uma conversa fraternal, de uma orientação, talvez espiritual, de um tratamento. Então, a maioria das pessoas que hoje são espíritas vieram através do sofrimento. Com raras exceções, são aquelas que chegaram à doutrina espírita através da curiosidade ou pelo fato de dar seguimento à educação religiosa que os pais os passaram. Ou seja, eu sou espírita porque os meus pais eram espíritas. Eles me levavam para o centro, desde pequeno, na evangelização, posteriormente na mocidade e, por último, me tornei espírita. E o interessante, nesse cenário religioso, embora não estamos comparando o espiritismo com doutrina nenhuma, mas o mais interessante nesse cenário é que a maioria das pessoas que adentraram a casa espírita, a maioria, vieram do catolicismo. Isso explica porque o catolicismo, ele prega o que o espiritismo prega, porém, com determinadas limitações. E o indivíduo, quando está sofrendo, principalmente depois de sua melhora, de sua reabilitação moral, espiritual, ele quer aprofundar, ele quer conhecer a si mesmo. Por que isso acontece comigo? Por que comigo? Por que eu sofro tanto? Por que eu ajudo, sou bom para as pessoas e só recebo sofrimento? Começa a indagar as perguntas e do qual o Espiritismo responde todas elas, de forma técnica, de forma científica, a cada pergunta, a cada dúvida. Lógico, claro, aquele que procura acha, mas depende da condição, da posição espiritual de cada um. Da fé de cada um. Independentemente da religião que este, por vezes, encontra-se vinculado. E quando nós chegamos na doutrina espírita, somos acolhidos, sentimos alívio, sentimos renovados, sentimos felizes por ver que existem pessoas boas no mundo. E saber que aquela dor, aquele sofrimento, mesmo que não passou como nós gostaríamos que passasse, ou gostaríamos que aquele problema fosse resolvido, encontramos recursos, métodos para suportar aquele problema com menos sofrimento. Não é pelo fato que fulano ou ciclano é espírita, ou entrou para a doutrina espírita, que seus problemas estão isentos, estará isento dos problemas, que seu sofrimento vai acabar. Às vezes a pessoa é espírita, ela tem muito mais problema do que aquele que é ateu. Porque é um processo, são dívidas longas, que em uma só existência não tem condição de quitar. Então ele tem que quitar essas dívidas a longo prazo. E com isso aquele sofrimento vai acompanhando. E a doutrina espírita nos ensina a suportar e não se acomodar com o problema. Temos que entender isso. Não é cruzar o braço e aceitar o problema de mão beijada. Ah, me falaram que isso é meu karma, eu tenho que aceitar. Não. Não é por aí. Isso é meu karma. O que eu posso fazer
para melhorar a minha situação, eu faço, sem prejudicar ninguém. Mas, mesmo eu buscando recursos morais e demais recursos, eu não consigo mudar uma situação, eu tenho que aceitar. Aceitar aquilo que eu não consigo modificar. E quanto mais o indivíduo for orgulhoso, mais ele vai sofrer. Porque aquele que é orgulhoso, ele não quer mudar. E ele sofre com aquilo, ele sabe que ele tem que mudar para que ele possa ser um pouco mais feliz. Porque, na verdade, como diz André Luiz, a minha felicidade, ou seja, a nossa felicidade, ela é exatamente do tamanho da felicidade que nós proporcionamos ao semelhante. Como é que eu posso ser feliz se eu não sou um bom filho? Como eu posso ser feliz se eu não sou um bom pai? Como eu posso ser feliz se eu não sou um bom vizinho, um bom profissional? E tudo isso são valores que vão agregando no decorrer da nossa vida. Então, quando nós iniciamos dentro da doutrina espírita, conhecemos o espiritismo, e somos acolhidos de pessoas que adentram a doutrina espírita e tornam-se espírita, e depois passa a ser um trabalhador na casa espírita. De orientada, ela passa a ser, no futuro, um orientador, uma orientadora. Por quê? Porque quando nós chegamos na casa espírita, com o passar do tempo, nós queremos retribuir aquilo que nós recebemos. Puxa, diz uma pessoa assim, por exemplo, eu fui tão bem acolhido, eu melhorei tanto que eu quero ajudar. Como que eu posso ajudar? Há várias formas. Ajudar na área de assistência social, ajudar na sopa fraterna, ajudar na evangelização, ajudar aplicando um passe magnético, frequentando, que é extremamente e fundamental e importante, os estudos, ajudar nas reuniões públicas, ajudar na reunião mediúnica, e assim por diante. Então, aquele indivíduo, através da gratidão, ele começa a ajudar. Ele se torna um trabalhador. E aí entra a primeira fase do trabalhador na casa espírita, que é a fase da empolgação. Ele quer ler tudo, ele quer conhecer tudo, ele quer falar, ele quer discutir, ele quer comentar, porque não cabe dentro dele tamanha alegria depois que ele foi revitalizado, reativado para a vida. Depois que ele foi curado na casa espírita. Estamos falando de uma forma geral e superficial. Não vamos aprofundar, porque o tempo não nos permite. Mas ele começa a fase da empolgação. Não perde uma reunião, quer assistir todas as palestras, quer ouvir, quer ler. Eu já li as obras de André Luiz, agora eu vou pegar as obras de Emmanuel, de Chico Xavier. Eu já li as obras de Kardec, agora eu vou pegar as obras de Divaldo Franco. Isso é normal. Ele está naquela fase, naquele momento extremamente empolgado. E isso é importante, meus irmãos e minhas irmãs. Essa fase, essa empolgação. Aquela pessoa, ela vira uma outra pessoa dentro de casa. Uma pessoa sorridente, feliz. Tira aquele peso de cansado, carrancuda, nervosa, estressado, nervoso, enfim. Então, vem a fase da empolgação. Entretanto, como tudo na vida passa, a fase da empolgação passa. É igual ao emprego. Quando nós começamos no emprego, começamos super empolgados. Eu estou gostando, eu estou feliz no ambiente de trabalho, os colegas são legais, a minha sala é boa, eu trabalho sentado, tem ar-condicionado, cafezinho, água mineral, o banheiro é limpinho,
A gente chega no emprego todo empolgado, não é verdade? Depois, com o tempo, aí já é uma outra questão. Mas, voltando ao assunto, ao tema principal desta noite, a iniciação espírita, essa fase da empolgação, ela passa. Ela passa. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3, enfim. Uma hora essa fase vai passar. Aí vai entrar, é uma fase muito delicada, que podemos dizer a fase do conflito. É um conflito com a gente mesmo. Não é com o dirigente da casa espírita. Não é com um trabalhador, com um colega da casa espírita. É um conflito íntimo. A gente começa a refletir. Peraí. Já tem 5, 7, 10 anos que eu estou naquela casa espírita e não melhoro. Tem 10 ou 5 anos, ou 3 anos que eu estou ali. Não pode ser. Aonde que está Deus? Tanto que eu tenho ajudado na casa espírita. Eu não reclamo, eu faço tudo com boa vontade. Agora, fulano, ciclano que chegou lá, está tudo certo para ele, ele quase não vai no centro espírita. Mal ele frequenta. Mal ele enche o vasilhame para poder fazer uso, fruto da água frutificada. E eu estou ali todos os dias, ou quase todos os dias, e as coisas não estão andando para mim. A pessoa começa a enxergar dentro dela um outro mundo que ela criou. Aí começa aquela fase do conflito. Peraí. Antes, eu deixei de ir a uma festa, de ir no casamento para não perder a reunião. Eu tenho um compromisso com o centro espírita. Ora, até que ponto compensa eu deixar meus filhos aqui em casa, ainda pequenos, para ir para o centro espírita? A pessoa começa a se questionar, colocar na balança o que ela fez, o que ela está fazendo, o que está acontecendo na atualidade. Veja bem, Emmanuel nos diz que entre uma pessoa fanática e uma pessoa incrédula, é preferível ficar com a pessoa incrédula do que ficar com a pessoa fanática. Tudo, diz Emmanuel, tudo em excesso é obsessão. Então nós temos que pôr na balança de forma justa, equilibrada. Olha, eu disponibilizo tantas horas por semana para me dedicar na casa espírita. O resto do meu tempo não precisa contar comigo, porque eu tenho casa para cuidar, filho para levar para a escola, filho para buscar para a escola, dever para fazer com eles. Eu tenho meu trabalho também que demanda meu tempo. Então, quer dizer, a gente também tem que saber a medida dos nossos passos. Porque quanto maior o passo, e quanto mais depressa a gente andar, é a lei da física. Mais rápido nós vamos cansar. Mas também, em contrapartida, quanto mais lento nós andarmos, mais nós vamos demorar a chegar ao nosso destino. Então, esse equilíbrio meio-termo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, às vezes é difícil de encontrar o ponto exato, o ponto certo. Mas o ponto certo, o ponto exato está na nossa consciência. Está na nossa consciência. Ah, mas que fulano é assim. Ô, fulano, vem cá. Você é feliz assim? Sou. Então deixa a pessoa ser feliz do jeito que ela acha que ela é feliz. É o que Jesus disse. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ora, cada pessoa vive seu mundo. Nós temos que respeitar. Chico Xavier, atendendo à multidão
as pessoas em Uberaba, quando ele atendia, ele não falava para aquela pessoa, olha, você tem que ser espírita, você tem que frequentar a casa espírita. Ao contrário, ele respeitava o livre-arbítrio, as escolhas de cada um, como também nós temos que respeitar as escolhas de cada um. Ele falava assim, ô meu filho, tenha paciência, isso vai passar, vamos orar, perdoe ele dentro da sua condição. Mas em momento nenhum ele falava, você tem que ser espírita. Não. Nós temos na vida, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, nós temos é que descomplicar as coisas e não complicarmos. A doutrina espírita percebe-se que deu uma baixa de frequência na casa espíritas depois da pandemia. Depois da pandemia. Claro, lógico, que essa baixa de frequentadores se dá por vários motivos. Entre eles, a internet, as lives. Uma dona de casa, por exemplo, que não tem uma condução própria, que depende de terceiros para levar ela ao centro ou voltar, já está com uma determinada idade, do qual tem dificuldade de se locomover, obviamente é mais seguro para ela ligar uma televisão, ligar um computador, até no aparelho celular, e assistir uma live, uma reunião espírita. Então, obviamente, se aumentou o número de telespectadores nas redes sociais, nesses horários à noite, 7 da noite, 8 da noite, lógico que diminuiu nas casas espíritas. Agora, o que determina ser espírita, ser um trabalhador na casa espírita, é a boa vontade. Não é os títulos. Claro que o estudo é fundamental, temos que estudar. Porque o espiritismo ele trata de ciência, filosofia e religião. E temos que estudar para entendermos a mensagem de Jesus, entendemos a questão filosófica da religião, a questão científica e a questão da ciência. E, acima de tudo, para nos entendermos a vida, entendermos o outro. Por isso que o estudo é fundamental. Ora, Chico Xavier, ele nunca fez curso de passista, curso de palestrante, de oratória. É claro que tudo isso vem agregar, isso ajuda muito. Mas o amor dele era de tal forma que superava as questões intelectuais, didáticas da doutrina espírita que nos oferece. Em momento nenhum estamos falando que as pessoas não devem fazer isso, que não devem. Não, pelo contrário. Temos que fazer, temos que reciclar. Os livros estão aí para estudarmos, seja na condição de um passista, seja na condição de um palestrante, de um dirigente na casa espírita, porque Jesus disse, cuidai do corpo, cuidai do espírito. Então, um trabalhador na casa espírita, seja ele qual posição que ele esteja, seja um trabalhador passista, um médio que recebe, que faz o processo de receituário, seja um palestrante ou um presidente, sabemos que envolve não só a área, o processo espiritual, o trabalho espiritual, mas tem um trabalho burocrático material. Tem a legislação dos homens, tem os órgãos competentes para que a casa espírita possa estar dentro, funcionando da legalidade, da lei. Faz parte, é o processo de evolução. Antigamente, a doutrina espírita era mais bruta. Bruta no sentido não
real da palavra, mas bruta no sentido que as pessoas eram incorporadas no meio da rua, dentro de casa, as pessoas recebiam espíritos em qualquer lugar. Hoje quase não se vê falar mais isso. Eu cresci ouvindo falar desses casos, que apareceu um espírito, quando eu fui dormir, que apareceu no quintal, que apareceu na beirada da minha cama. Então os espíritos se manifestavam com muita frequência. Que fulano foi tomado, que ciclano foi tomado por espírito. E hoje quase não se vê mais, porque os médios estão mais educados e, consequentemente, mais esclarecidos, porque eles não tinham culpa, não tinham acesso às informações que nós temos hoje. Nos anos 70, não tinha internet, não tinha rede social, você não comprava livro pela internet. E você também não comprava livro na casa espírita, porque em uma cidade com, digamos, com 10 centros espíritas, somente uma casa que tinha livros espíritas. E mesmo assim, o estoque era escasso. Eram pouquíssimas opções. Tinha que pedir o livro direto para a editora, São Paulo, Rio. E às vezes demorava 3, 4 semanas para chegar. Às vezes demorar meses para chegar um livro. E era muito caro, o custo era muito caro. Quando o livro chegava, já estava na segunda edição. Vejam só. Então as pessoas não tinham o hábito da leitura, porque por questão econômica era difícil. E sem contar o preconceito. Sem contar o preconceito que o espiritismo sofria, embora sofre até hoje, mas é muito pouco em vista de antes. E hoje não. Hoje você deita numa poltrona, encosta na sua cama, pega o celular e fica lendo um livro de Emmanuel, de André Luiz, sem pagar nada. Então os médios hoje são esclarecidos. Estão educando intelectualmente e espiritualmente. E por isso, então, não quase se vê mais essas manifestações. Ora, então, aquela fase da invocação passa. A fase do conflito também passa, a pessoa decide. Não, é isso que eu quero para mim. Tem pessoas que decidem, não, eu sou muito grato à casa espírita, foi ali que eu melhorei, foi ali que eu curei, foi ali que eu encontrei a felicidade, mas vou seguir meu rumo. Não vou frequentar mais, vou voltar para o catolicismo, vou ser evangélico, não importa. Às vezes a pessoa ela distancia do centro espírita e toma outros rumos. É normal. Mas aí vem uma terceira fase, que é mais cruel. Daquele que lá atrás iniciou no espiritismo e hoje é um trabalhador. É a fase do desânimo. Essa derruba. O desânimo derruba. Porque o desânimo nada é do que a falta de vontade, o desejo de fazer algo, Aquele desejo ele fica ali estacionado e a pessoa vai alimentando a não vontade de continuar. E, consequentemente, embora não podemos estar culpando os irmãos desencarnados, mas aí junta, como diz o ditado antigo, a fome com a vontade de comer. Ou seja, aquelas entidades que estão ali, que não querem a nossa caminhada, os inimigos do passado, até os inimigos encarnados mesmo, vibracionalmente, nos derrubam. E aí nós baixamos o nosso campo vibracional. É como baixasse o nosso sistema imunológico. Estamos aptos a contrair uma gripe, uma pneumonia, uma tuberculose, vírus, infecções, bactérias. É a mesma coisa o nosso pensamento. Nós desanimamos, baixamos os nossos pensamentos e começamos a pensar coisa negativa. E os espíritos inferiores são extremamente inteligentes. Temos que tirar essa má impressão de que espírito superior não é inteligente. Às vezes é tão qual inteligente a um espírito superior. Ele é estudado. Ele pode ser um cientista. Ele pode ser
um grande pesquisador, porém usa a sua inteligência para exercer o mal. Ora, Judas traiu Jesus, ele falava mais de 3 línguas, era poliglota, ele era estudado, ele era extremamente inteligente. E a maioria dos apóstolos eram matutos, eram homens brutos, que não tinham estudo, que não tinham conhecimento intelectual das leis da época. Então, caríssimos irmãos, estimados irmãos, o desânimo ele é cruel. Ele leva o indivíduo para cima de uma cama. E, consequentemente, o indivíduo ele começa, hoje eu não vou no centro não, amanhã eu não vou. Ele vai se afastando, se afastando, se afastando, através do desânimo. Quando ele vê, já está do lado de fora. Ele não consegue mais voltar. Porque o desânimo vai fazendo com que a gente vai perdendo as nossas forças vitais para lutar contra a preguiça, para lutar contra os pensamentos negativos. E aí nos derruba. É o desânimo que nos derruba. Eu não vou mais não. E o desânimo, ele é tão sutil que ele nos dá uma falsa sensação de conforto. Não vou não, porque tá tão bom, tá tão gostoso ficar aqui, ainda mais com essa chuva, ainda mais com esse frio, ainda mais com esse filme que vai passar agora. Mas quando a gente começa aí, você fala, puxa vida, é bem que eu vim. Se eu tivesse ficado em casa, eu estava lá dormindo, vendo filme, falando besteira, conversando besteira, conversas não produtivas, enfim. Cada qual com o seu livre-arbítrio, mas o desânimo, ele derruba. Então, nós temos que atentar a essas questões. A fase da empolgação vai passar, a fase do conflito vai passar, e saber trabalhar esse desânimo que tem dentro de nós, que nos derruba e que pode nos levar para cima de uma cama. Quando nós falamos, agora, minutos atrás, sobre a questão que o espiritismo sofria muito preconceito, o meu pai, no início dos anos 70, aqui na minha cidade, em Sete Lagoas, hoje com 250 mil habitantes, nós estamos a 60 quilômetros, a 1 hora da capital mineira, Belo Horizonte. O meu pai, espírita, muito empolgado, teve a oportunidade, juntamente com minha mãe, conhecer Chico Xavier. A minha mãe nos conta que aprendeu a dar passo com Chico Xavier, meu pai também. Então, ele recebe uma mensagem de Chico Xavier do doutor Bezerra de Menezes, incentivando o meu pai na divulgação da doutrina espírita aqui na cidade. Então, veja bem, ele recebe uma mensagem de Chico Xavier, do qual assinada por doutor Bezerra de Menezes, mensagem esta que até hoje está em poder da nossa família, com a minha mãe, incentivando ele a divulgar a doutrina espírita através dos livros. Veja bem, divulgar a doutrina espírita através dos livros. Porque há várias formas de você divulgar a doutrina espírita, através da fala, de vídeos, enfim. Então a mensagem veio enfatizando que ele deveria divulgar a doutrina espírita através dos livros. Pois bem, ele então teve a ideia de fundar, inaugurar a primeira livraria espírita na cidade, nos inícios dos anos 70, pública. Ou seja, aqui tem uma praça em frente à Lagoa Central, 7 Lagoas, são 7 lagoas, quando chove aparece mais. Mas são 7 lagoas, e na lagoa do centro principal, que é chamada Lagoa Paulino, existe o Banco do Brasil, uma praça, que é a Praça do CAT, Centro de Apoio Turístico. E nessa praça, na época, não existia o Banco do Brasil, ele fundou uma banca, essas igual tem banca de revista, com os livros espíritas. Na inauguração, eu era garoto, temos foto disso ainda, na época eu contava com meus 5, 6 anos de idade, veio João Nunes Maia, o médico que escrevia com o espírito Miramês, e outras autoridades na época, como o presidente da União Espírita Mineira, para a inauguração da livraria.
Meu pai fez um discurso, inaugurou a livraria. Naquela época era difícil você arrumar uma pessoa voluntária para poder ficar ali, como tem hoje nas feiras dos livros, né? Todo mundo é voluntário da Casa Espírita. Naquela época não tinha. Existiam pouquíssimas casas espíritas aqui em Sete Lagoas, salvo, não me engano, a memória, umas 3 casas espíritas. Hoje tem quase 30. Então, meu pai, com seus próprios recursos, pagava uma pessoa para ficar lá em horário comercial vendendo os livros. Um belo dia, ele recebe uma intimação judicial. O oficial de justiça foi até a nossa residência, o nosso domicílio, e entregou para ele uma intimação. Que ele tinha um prazo X para fechar a livraria espírita. O juiz determinou que ele fechasse a livraria espírita, alegando no seu despacho judicial que a livraria era uma ofensa, estava insultando as pessoas que estavam passando pela via pública. Depois que ele fechou, que ele veio a saber que o bispo foi no juiz e pediu que o juiz determinasse que fechasse a livraria espírita. E o juiz determinou que fechasse e meu pai fechou. Quer dizer, problemas nós vamos encontrar em qualquer área. Ah, mas não foi o doutor Bezerra de Menezes que mandou. Foi o doutor Bezerra de Menezes. Mas quanta pressão Chico Xavier sofreu? Quantas coisas Chico Xavier deixou de falar na época da ditadura para não ser preso? Quantos livros Chico Xavier teve que ter cautela para saber lançar na data certa, no momento certo, por causa da repressão da ditadura? Principalmente na época, quem estudou história sabe disso, nos anos 70, onde se fechou o cerco, a ditadura, contra os civis. Então, veja bem, tudo na vida serve de experiência. Tudo na vida serve de aprendizado para nós, até as coisas ruins. O que meu pai aprendeu é que ele deveria continuar, não ali, porque não tinha espaço. E hoje, nós temos essa liberdade de expressão nas redes sociais. Podemos falar, podemos pronunciar. Infelizmente, algumas pessoas ainda usam a internet, as redes sociais para o mal. Mas cada qual com a sua consciência. Cada um receberá de acordo com a sua obra. Mas hoje temos a bênção de poder estar divulgando a doutrina sem sairmos de casa. Hoje podemos ter a bênção de ouvirmos falar de Jesus, do Evangelho, sem sairmos de casa. É um conforto, é muito mais que isso, é uma bênção. É um benefício enorme, incalculável, que a tecnologia trouxe para nós. Podemos estar lá no Japão, do outro lado do mundo, na China, na Islândia, na Noruega, assistindo aqui esse momento de confraternização. É muito benefício para ficarmos de braços cruzados. Então, que refletimos, onde Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Uma frase fantástica do codificador Allan Kardec. Verdadeiro espírita é o que se esforça para controlar suas má tendências. E que Deus possa nos abençoar, possa continuar nos protegendo e nos abençoando,
e fortalecendo nossos passos em nossos caminhos. Mais uma vez, reitero os meus sentimentos de gratidão à TV Chico Xavier, na pessoa do nosso irmão e amigo Ivan Farias, do qual, na frente desse trabalho, tem realizado a divulgação da doutrina espírita, levando o Evangelho de Jesus aos lares do mundo afora. Que ele continue nesse caminho do bem, juntamente com a sua equipe. Sabemos que não está sozinho, mas que ele receba as nossas vibrações de sucesso, de muitas realizações no caminho do bem. E que Deus possa abençoar a todos vocês que estão aqui conosco neste momento. Que possam abençoar o lar de cada um. Que cada um de nós possamos receber os fluidos da espiritualidade e que esses fluidos possam beneficiar o nosso corpo físico e o nosso espírito. E que possamos ter uma semana de paz, de luz e de alegria, mas sempre buscando o caminho do bem. Hoje, agora e sempre. E que assim seja.